Nós estamos aqui expondo já há algum tempo para vocês a respeito desse Evangelho glorioso, esse Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E o que é esse Evangelho? Já tratamos em alguns vídeos, mas hoje nós vamos voltar a chover no molhado. Nós vamos falar um pouco mais disso. O apóstolo Paulo ele diz aos Filipenses, capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. E se a gente for analisar as cartas do apóstolo Paulo, a gente vai perceber que ele falava sempre do Evangelho. E a primeira coisa que nós precisamos entender do que é o Evangelho, que o Evangelho ele não é uma doutrina, ele não é um ensinamento, ele não é uma filosofia, ele não é um conjunto de regras que você precisa viver. O Evangelho, antes de tudo, é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. E, portanto, ele é tão eterno quanto Deus. As pessoas acham que por causa da queda de Adão, Deus precisou criar um plano para então salvar o homem que se corrompeu. Mas a palavra diz que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Antes de alguém disse, eu não sei quem, a gente só tem o pensamento dessa pessoa, disse que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz, ou seja, o remédio foi feito antes da doença. Então, o Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo em síntese. Portanto, nós precisamos ter um relacionamento com essa pessoa. E aí o apóstolo Paulo discorre, mais precisamente, dizendo que é uma morte e ressurreição dessa pessoa. O Senhor morreu e ressuscitou por nós. Mas também existe um cerne do Evangelho que, para mim, pessoalmente, faz toda a diferença e que quase a gente não ouve falar por aí, é que Jesus não morreu sozinho naquela cruz. Jesus não foi para a cruz, aquela morte não foi de um homem apenas. Ele não foi sozinho lá. Porque a palavra diz que ele, quando fosse levantado da terra, atrairia todos. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 32. Jesus falando dele mesmo, quando eu for levantado da terra, e aí ele diz nos versículos seguintes que esse levantado da terra seria na cruz, em sua morte. Então, quando eu for levantado da terra, eu vou atrair todos a mim. Então, aquela morte não foi uma morte solitária. Ela foi uma morte de um conjunto. O Senhor nos incorporou nele. O Senhor Jesus nos levou a morrer com ele. E para mim, essa faz toda a diferença. Porque quando a gente entende que nós morremos também, então a vida passa a ficar mais leve, porque o que é que um morto faz? O morto ele não pode revidar uma ofensa, o morto ele não pode desejar algo impuro, o morto ele não pode fazer uma série de coisas, porque ele está morto. E a palavra de Deus diz assim, sabendo isto, que o velho homem de vocês foi crucificado. Às vezes a gente não entende como é isso, mas como seria isso? É por isso que nós não vivemos pelo entendimento, nós vivemos pela fé. E a palavra de Deus diz isso, que foi morto e foi crucificado. E agora nós precisamos trazer os efeitos dessa morte diariamente. Diariamente vai ser apresentado a nós dois caminhos, aonde você vai manifestar essa morte que você diz crer e que eu digo crer, ou você vai dar vazão à sua velha natureza, se é que ela não foi crucificada então para você. Diariamente nós vamos ter esses dois caminhos. E aqueles que foram crucificados com Cristo, é a própria vida de Cristo que está em jogo. Portanto, é ela quem vai dar o impulso para que então nós possamos escolher caminho da morte, que então nos leva à vida de Deus.
Então o Evangelho, ele é muito simples. A gente que complica muito as coisas, mas ele é muito simples. Ele é uma morte e ressurreição. A morte de Cristo e a nossa morte em Cristo. E a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição com Cristo. E, portanto, agora, a vida dele vem viver em nós. Para que a gente possa experimentar essa realidade, nós precisamos conhecer quem de fato é esse Senhor Jesus. E o meu convite para você é justamente isso. Se você não teve essa experiência, se você não teve essa experiência de morte, ressurreição, se você não sabe do que eu estou falando, mas você quer isso, você se identificou com o que eu falei, peça essa experiência para o Senhor. Fala, Senhor, me revela quem eu sou. Me revela esse evangelho que estão falando. Se eu morri, eu quero saber como é isso. Eu tenho certeza que Ele vai te revelar. E a vida passa a ter muito mais sentido. Porque a Bíblia diz assim: aqueles que morreram não vivem mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando você vive por alguém que transcende a sua própria realidade, a vida passa a fazer todo sentido. Você não precisa mais ficar correndo atrás de nada, a não ser de conhecer quem é esse ser sublime que fez tamanha salvação. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para você. E pedir, se você puder comentar, às vezes tem alguma dúvida, alguma sugestão, comenta, faz o seu comentário aí. Se estiver passando alguma situação que você precise de ajuda, talvez a gente possa contribuir com alguma coisa. Estamos aqui sempre para trocar mais experiências e falar do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Que você continue sendo abençoado em nome de Jesus. Graça e paz.